Olá, mulheres, tudo bem? Até que ponto preciso me dedicar aos meus filhos? Esse é mais um vídeo da série Filhos e as suas necessidades. Vamos conversar? Na sociedade atual, as mulheres têm acumulado muitos papéis. Tem acumulado o trabalho, a casa e tantas outras atividades que a gente não consegue nem contar. E dentro desse contexto, as mães que vão surgindo, vão tendo os seus filhos, diante de tantas atividades, se perguntam: o quanto eu tenho que me doar para o meu filho? Até quanto eu tenho que me dedicar a ele, né? E hoje nós vamos responder essa pergunta. Nós temos percebido em pesquisas e percebemos que a criança tem um vínculo muito grande com a sua mãe, porque inicialmente ela passou 9 meses da sua vida, né, os seus primeiros 9 meses, dentro do ventre da sua mãe, onde ela dependia totalmente da mãe. Tudo que a sua mãe comia era o que ela dependia para receber seu alimento. O que a mãe sentia, a criança também sentia. Então, em todas as coisas, a criança era dependente da mãe. E quando a criança sai do ventre da sua mãe, esse vínculo não acaba, esse vínculo continua. Percebemos que a criança continua dependente da mãe tanto fisicamente quanto emocionalmente. Fisicamente, estudos comprovam que a voz da mãe é muito importante para a criança. A voz da mãe é quem introduz a criança no mundo. É a voz da mãe que vai dizer para a criança o que é o mundo, sobre as coisas do mundo, porque é a voz que ela confia, é a voz que ela escutou 9 meses. Então a voz da mãe é muito importante. Outro ligamento físico entre a mãe e a criança é o leite materno, que é uma ligação que não é só física, mas é uma ligação emocional também. O leite materno é muito importante para a criança porque o leite materno é o alimento mais forte para o bebê e ao mesmo tempo é o alimento que não vai prejudicar a criança nos seus primeiros meses de vida. E o leite materno é muito importante para que a criança possa desenvolver coisas que ela precisa para que ela consiga se desenvolver durante o resto da sua vida. Então, muitos pediatras, muitos nutricionistas confirmam a importância do leite materno, né? E outra dependência muito forte da criança com a mãe é a questão do toque mesmo, do abraço, de sentir a sua mãe presente. O toque da mãe, a presença física da mãe é importante para a criança, para que ela se sinta amada, se sinta segura. Isso traz uma ligação emocional muito forte, porque a mãe esteve com ela os 9 meses, então foi a mãe quem a protegeu. E aí, se nos primeiros anos de vida ela não tem essa presença forte da mãe, esse toque, esse abraço de confiança, a criança pode ter problemas no seu desenvolvimento emocional. Então, a ligação física e emocional entre a criança e a mãe é muito forte. Então, é muito importante que a mãe esteja presente nos primeiros anos de vida da criança. A questão também é do emocional. Se a mãe ela está triste, a criança ela também vai ficar triste. Se a mãe está agitada, a mãe também sente e vai ficar agitada. Você que é mãe, você já percebeu isso. Por quê? Porque a criança está emocionalmente ligada a você. Por mais que ela tenha saído do seu ventre, mas ela ainda continua muito ligada a você. Nós percebemos que em estudos, né, realizados, muitos autores concordam com o fato de que nós, seres humanos, nós somos seres integral e nós temos 5 áreas de desenvolvimento que precisam ser desenvolvidas. Que áreas são essas? Nós precisamos nos desenvolver emocionalmente, afetivamente, cognitivamente, fisicamente e socialmente. Então essas 5 áreas precisam ser desenvolvidas em nós. E desde criança, desde bebezinho, essas áreas elas já começam a caminhar no seu desenvolvimento.
E o que acontece? Quem lança as bases desse desenvolvimento é você, mãe. Isso mesmo, você é responsável por lançar as bases do desenvolvimento nessas 5 áreas de desenvolvimento da criança. Se a mãe não colocar as bases nesse desenvolvimento, a criança vai encontrar dificuldades socialmente de se relacionar com outras pessoas no ambiente da escola, em outros grupos que ela possa encontrar. Se a mãe não lançar bases no desenvolvimento emocional, a criança ela vai crescer sem conseguir controlar os seus sentimentos, sem ter o controle sobre isso. No desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da inteligência, do pensamento. A gente pode ter nas crianças, se isso não for bem desenvolvido pela mãe nos primeiros anos de vida, a criança pode ter sérios problemas de aprendizagem na vida escolar. O desenvolvimento físico é o desenvolvimento mesmo do corpo, do crescimento do corpo. Então, todas essas áreas são importantes para nós como seres humanos. E é a mãe que lança as bases desse desenvolvimento. Então, quando a mãe se afasta da criança nesses primeiros anos de vida, isso vai gerar problemas nessas áreas de desenvolvimento. Então, a resposta para a pergunta, pergunta de quanto eu devo dedicar aos meus filhos, a resposta é: dedique-se o máximo que você puder. Porque a criança, ela precisa de você. Então, dedique-se o máximo que você puder nos primeiros anos de vida. Se você puder abrir mão do seu trabalho e dedicar-se integralmente ao seu filho, dedique-se a ele, porque ele precisa de você. Eu não posso, eu tenho o meu trabalho. Se você puder abrir mão de um expediente de trabalho para você ficar um expediente com o seu filho, fique com o seu filho, sabe? Você pode se perguntar, mas eu não posso deixar com a babá, e a escola, as professoras. Eu tenho certeza que na escola, sim, as professoras cuidam muito bem, a babá, ela pode cuidar muito bem, mas a ligação que a criança teve os primeiros 9 meses de vida não foi com a babá e nem com a professora, foi com você. Então, a ligação física e emocional mais forte que ela tem é com você. Então, é você que vai desenvolvê-la nessas áreas. O que a gente percebe na escola, quando as crianças apresentam problemas de aprendizagem, problemas no desenvolvimento físico mesmo, problemas emocionais, problema social de não conseguir se relacionar com outras crianças, nós percebemos que esse problema não é um problema da escola, é um problema da família. Por quê? Porque não foram lançadas bases nesses desenvolvimentos. Então a criança chega na escola com problemas nessas áreas e a escola não pode resolver. Quem tem que resolver é você, mãe. Então dedique-se ao seu filho, dedique o máximo de tempo que você puder para ele, porque vale a pena ver o seu filho crescendo e saber que foi você quem lançou bases no seu desenvolvimento. Se o seu filho já tiver mais de 3 anos de idade, já frequentar a escola, você pode dizer, agora que ele já tem 3 anos de idade, já frequenta a escola, eu posso deixá-lo. Não, não é assim. Por mais que a criança já esteja frequentando a escola, já tenha mais de 3 anos de idade, ela ainda precisa do seu acompanhamento. Ela precisa ainda de você. Então, se a criança estuda, procure ir no outro horário que ela não estuda, você estar com ela em casa, fazendo uma atividade de casa, conversando com ela. Porque hoje em dia a escola tem sim um grande papel, tem se dado uma grande responsabilidade para a escola, né? Mas a escola só pode fazer se for feito em casa. Na verdade, a escola é um complemento daquilo que é dado em casa. Então, dedique-se ao seu filho, vale a pena, vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode entrar no nosso site. O endereço está aqui embaixo. Você pode lá deixar a sua pergunta e a sua sugestão. Estamos esperando você lá.